Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas, com o objetivo de te ajudar, de te nortear no teu plano de aula, no teu plano de ensino. O objetivo é que esses subsídios venham agregar, venham acrescentar na sua aula, para que você cada dia mais torne a sua aula enriquecida, dinâmica, interessante, trazendo os alunos cada dia mais para a Escola Dominical com interesse, com firmeza e com vontade de aprender da Palavra de Deus. Portanto, todas as semanas postamos aqui subsídios, sejam eles doutrinários, teológicos, históricos, geográficos, para que você possa melhorar a sua aula cada dia mais. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos likes, pelos comentários, são diversos os comentários que nós temos recebido aqui no canal EBD em Ação. E à medida do possível eu vou respondendo os seus comentários, mas agradeço por você estar participando, comentando no canal. E divulgue, acesse os demais vídeos dos trimestres passados, eles estão disponíveis através de playlists, você pode chegar lá nessas pastas e ter um trimestre inteiro e ver os vídeos, compartilhar, divulgar, comentar. Faça bom proveito desse trabalho que é especialmente para você. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito? Eu convido-te, venha, inscreva-se no canal. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se aí embaixo do seu vídeo. Você clica nela, torna-se um inscrito e começa a assistir os vídeos do canal EBD em Ação. Você assistindo os vídeos e gostando, dê um like dizendo gostei, então vai dando um like e pode compartilhar, pode divulgar, comentar, vá nos grupos de WhatsApp e divulgue para os irmãos, para as irmãs, porque este é o objetivo do canal, alcançar as pessoas com uma palavra de Deus, com subsídios, com um norte para a sua aula, para o seu plano de ensino. Você pode ativar o sininho também, porque tem um sino aí do canto do seu vídeo. Quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação, como se alguém estiver dizendo: tem vídeo novo no canal, assista em primeira mão. Aí você assistirá em primeira mão. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, datada do dia 23 de junho de 2019, com o título A Nuvem de Glória. E o texto áureo está em Salmo 57:5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. E a verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. A leitura bíblica em classe já diz exatamente do que se trata o assunto de hoje. Se trata da nuvem da glória de Deus. Pois bem, nós lemos em Êxodo, a partir do capítulo 40 e em diante, que quando Moisés, Bezalel, Oliabe e a todos os que trabalharam no tabernáculo terminaram o empreendimento desta grande obra, Moisés reúne todo o povo de Israel. E o povo então estava presente ali para a inauguração do tabernáculo. E Moisés agradece a Deus pela sabedoria, pela inteligência, pela direção dos trabalhos, agradece a Deus por livrar o povo de Israel do Egito, da escravidão e conduzi-lo pelo deserto, e então faz aquele agradecimento. Depois mostra para o povo que toda aquela grandiosidade da obra do tabernáculo foi a mão de Deus quem fez, foi a direção de Deus que havia conduzido eles para aquele momento, e de todas as palavras que Moisés falou escritas ali no final, eles começaram a agradecer a Deus. E o texto diz que a nuvem, eles viram uma nuvem, literalmente, uma nuvem. A nuvem da glória de Deus desce sobre o tabernáculo e repousa sobre o tabernáculo. O texto diz assim, que Moisés não podia entrar no tabernáculo, nem os sacerdotes, porque parecia que a glória era palpável, parecia que ela era maciça. Tão terrível era a glória de Deus no tabernáculo. Observe que Deus ele usa os elementos naturais para dar-nos lições das coisas espirituais. Ele usou uma nuvem, no caso uma nuvem literal, para as pessoas verem a nuvem
para representar a sua glória que estava sobre Israel. Porque a intenção de Deus sempre foi esta: habitar com seu povo. Quando ele fez Adão e Eva, ele queria conviver, queria esta convivência de Adão e Eva, todos os dias. E a Bíblia diz assim, que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha conversar, comunicar com Adão. Esta era a intenção da comunhão de Deus com Adão. Todos os dias, conversar, a comunhão, a convivência. Mas a Bíblia também diz assim, que o pecado é quem faz separação entre Deus e o homem. Então, quando Adão pecou, ele foi separado de Deus, tirado do Éden e foi habitar na terra. E então a separação, os homens ficaram separados, como o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Roma, dizendo que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Olha só, nós estamos falando da glória de Deus, e agora, por causa do pecado, esta glória fez separação entre a criatura de Deus e o seu Criador. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas os planos de Deus não foram frustrados. Deus não foi pego de surpresa e nem esteve em nenhum momento preocupado com o que fazer agora, depois que meus planos frustraram. Os planos não foram frustrados. Ele tinha o plano de resgate, porque quando eles estavam fundando o mundo, o Cordeiro já estava preparado. Como a Bíblia diz, Cordeiro que está preparado desde a fundação do mundo. Então ele não foi frustrado, ele sabia que isto ia acontecer e já tinha um plano, um projeto para o resgate. E agora, através do sangue destes animais que cobriam o pecado, a glória de Deus poderia descer sobre o arraial. Pode observar que o tabernáculo está no meio do povo de Israel. Ou, aliás, o povo de Israel se organizava de forma que estivessem em volta do tabernáculo. Porque a glória de Deus, a presença de Deus estava no meio do tabernáculo, no meio de Israel, no meio do povo. Isso que era a lição que eles deveriam entender, que Deus estava com eles, que Deus estava no meio deles, que a presença de Deus estava no meio deles, que a glória de Deus era indispensável para aquela nação. E as lições que aprendemos aqui é que a nuvem ficava ali pairada sobre o tabernáculo, a nuvem. E a nuvem também se estendia para todo o arraial. Eles ficavam durante o dia protegido pela nuvem. O sol não chegava literalmente com os raios sobre a sua pele, porque o sol do deserto era muito ardente. Mas a nuvem fazia uma espécie de filtro. À noite era o fogo, uma coluna de fogo, porque à noite a temperatura no deserto cai e as pessoas passam um frio tremendo. Mas no caso, a coluna de fogo não deixava que este frio tremendo alcançasse a pele das pessoas. Era a proteção de Deus, a proteção divina, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. A glória de Deus relacionada com fogo. Lógico que a gente nós estamos estudando o tabernáculo no sentido tipológico. Então, a glória de Deus e o fogo têm relação. Quer dizer, que aquece o coração, que ilumina, é exatamente isso. O fogo, ele faz o quê com a nossa vida? O fogo espiritual de Deus. Quando falamos da glória de Deus, quando falamos do poder de Deus relacionado ao fogo, o que quer dizer isso? O fogo, ele tem diversas funções. De iluminar, de aquecer, de purificar e assim vai. Então, a glória de Deus, o poder de Deus, ele tem esta característica de iluminar os caminhos, purificar os corações, aquecer o espírito, a alma, o reavivamento para a adoração, para o louvor. E o Evangelho, ele é poder de Deus. Então, o Evangelho, ele tem essa função de reavivar as pessoas, ou avivar, aquecer, direcionar, como a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, uma relação com fogo e luz para o meu caminho. E purifica, né? Porque o fogo purifica o ouro, purifica os elementos, e a palavra de Deus nos purifica. A glória de Deus relacionada a isso, ela tem também estes significados. O autor traz um pequeno destaque falando sobre a Shekinah, que está relacionado com a glória de Deus, porque ele diz assim que alguns, por não saber o significado da palavra Shekinah, a Shekinah não está contida na palavra de Deus, alguns recomendam que não se deve usar a palavra Shekinah, que é uma palavra maldita, que vem da Cabala, que deve se estudar sua origem, etc. e tal. Inclusive muitos estudiosos e muitos entendidos. Eu não vou entrar nesses pormenores.
explicar a diferença da glória de Deus e a Shekinah, a sua origem, com a Cabala e com outros nomes, como diz o próprio texto aqui, o Kabod, o Kabot. Não vou falar sobre isso, porque precisa de um tempo maior para isso. Talvez em outra ocasião faremos um vídeo sobre essas especificidades. Precisamos estudar mais com profundidade para não trazer dúvidas. Mas primeiro ponto que eu não vou falar é porque a lição ela não tem essa perspectiva, o objetivo geral não é a Shekinah. Não é discussão se a Shekinah é bíblica ou não, se é maldita ou não. Não é este ponto. Primeiro ponto, o assunto principal da lição é falar sobre a glória de Deus. Então nós vamos falar sobre a glória de Deus. Porque o que nós percebemos em muitos alunos, em muitas redes sociais, grupos de debates, é que as pessoas ficam pegas em minúcias e esquecem o sentido original da lição. Eles se pegam em minúcias e esquecem os objetivos principais, os objetivos específicos ou objetivo geral. Aí perdem muito tempo com picuinhas que não vão levar a nada nesse primeiro momento ou que distorce até o assunto principal da lição. Quantas pessoas ficaram preocupadas com o texugo, a pele de texugo, mas esse texugo era animais marinhos. Mas que tipo de animais marinhos? Quem que eram esses animais marinhos? Aí vão em busca no Google de uma relação de animais marinhos. Será este? Será aquele? Aí alguns até diziam, será se Deus errou porque os animais marinhos são considerados imundos, estão na categoria dos imundos, e Deus iria usar a pele de um imundo ou não? Outros diziam, é animais marinhos, mas que tipo de animais marinhos? Qual que é o gênero deste animal marinho? É macho ou é fêmea? A pele era do macho ou era a pele da fêmea? E que tipo de alimento? Então distorce as picuinhas, elas distorcem o principal objetivo da lição. E nesta lição o principal objetivo é falar sobre a glória de Deus, representado sob a nuvem. Então por isso nós não vamos desvirtuar o tempo sagrado aqui, falando em coisas secundárias. E a gente deve ser assim também a nossa aula, professor e professora. Você tem um objetivo, a lição já está pronta, já é um plano de aula feito, você tem os objetivos principais, você tem um assunto da lição, tem os tópicos desenvolvidos e tem a conclusão. Isso é um projeto, é um plano de aula pronto, feito, só segui-lo. E muitos ainda têm condições de sair desse plano de aula e falar de coisas secundárias. Aí não dá, porque o nosso tempo ele é precioso. Mas talvez em outro momento, em outra ocasião, ou outros assuntos, alguém já está falando sobre a Shekinah. Só dá uma pesquisada para ficar inteirado sobre isso aí. O segundo tópico fala da glória de Deus que esteve presente nas peregrinações do povo de Israel. Como nós falamos sobre durante o dia, o calor do dia, ele era amenizado com a nuvem. E durante a noite, o frio era amenizado com a coluna de fogo. Agora, o que nós precisamos entender é a presença de Deus estava com eles. Porque quando Deus ele pede para o povo de Israel, especificamente para Moisés, dizendo, Moisés, fala aos filhos de Israel que me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Qual que era a intenção de Deus? Habitar no meio. Deus sempre teve esse desejo de habitar com os homens. Em outras palavras, o homem não foi feito, não foi criado para viver desligado do seu Deus. Porque quando ele está desligado do seu Deus, acontece o vazio. Acontece a sede que a mulher samaritana tinha, de achar alguma coisa. Por mais que as pessoas conquistem tudo nesta vida, sempre vai faltar uma coisa, que o espírito e a alma são a parte imaterial do homem. Ela está ligada diretamente com a transcendência. Então, precisa ser conectado com essa transcendência de Deus, com as questões espirituais. Isso é possível através da comunhão. Comunhão é a ligação, é comer junto, é estar presente com Deus. E para isso a Bíblia fala como que acontecem essas questões da comunhão. Então nós estamos aprendendo sobre a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a sua criatura, em específico a humanidade, os humanos. A lição diz que Moisés esteve sempre presente no Monte Sinai e ele entrava na nuvem da glória de Deus. E nesta nuvem é onde ele recebe as revelações, onde ele recebe as direções de Deus, as lições, a construção do tabernáculo, as leis, tudo foi na nuvem da glória de Deus. Então a presença de Deus ligada diretamente com os homens para falar aos seus filhos. Nós observamos também que quando Salomão construiu o templo, que ele sobe nos degraus do templo, que ele começa a orar a Deus, agradecendo por todos os passos de Israel guiados por Deus até aquele momento, pela direção da construção,
pela providência para a construção. O texto diz que a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, de forma que os sacerdotes não entravam e nem saíam, porque a glória de Deus era presente e era visível diante do povo. E o povo cai de joelho adorando ao Deus Jeová. Primeiro, ensinavam a lei. Os sacerdotes deviam ensinar aos israelitas os estatutos que o Senhor havia dado por meio de Moisés. Moisés recebeu os mandamentos e os transmitiu aos sacerdotes para que estes, por sua vez, os dessem a conhecer ao povo. Em muitas ocasiões, os líderes e o povo em geral se afastavam dos estatutos divinos e colhiam as consequências do seu desvio. Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento bíblico. Como sacerdote, devemos amar a palavra de Deus e, quando tivermos a oportunidade, ensinarmos os outros como um sacerdócio santo. Eles cuidavam do mobiliário e dos utensílios sagrados. Quando o acampamento se mudava de um lugar para o outro, os sacerdotes desmontavam a tenda e cobriam os utensílios. Eles se ocupavam de tudo: oferecer todos os sacrifícios, levantar os pães da proposição, oferecer incenso, ter o cuidado para que não faltasse o azeite no candelabro e ministrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Eram tarefas que unicamente eram feitas por eles. Isso significa que as coisas sagradas devem ser feitas por crentes consagrados. Eles julgavam as causas civis. Jetro sugeriu a Moisés a forma como julgar o povo. Moisés devia escolher homens tementes a Deus e com virtude para julgar no meio do povo e levantar os assuntos mais delicados a Moisés para que ele os submetesse a Deus. Com o propósito de julgar com justiça o povo, Moisés delegou nos sacerdotes esta delicada responsabilidade. Eles perguntavam: e se o que julgavam está certo, falavam a favor ou contra, segundo o caso. Tocavam as trombetas, os sacerdotes levavam sua trombeta. Esta era um símbolo de autoridade, graças a Deus que Deus dá a cada um ao desempenhar a sua função. Esta era usada para reunir o povo, ir para a batalha ou levantar o acampamento. Os sacerdotes são um tipo de atalaia. Sua responsabilidade é falar da parte do Senhor a palavra que ele põe em seus lábios. Assim, os pastores de hoje têm a autoridade da parte de Deus para convencer a igreja à oração, ao louvor e a buscar ao Senhor. Eles aspergiam o sangue na Arca da Aliança. Sabemos que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote se aproximava da arca e aspergia o sangue no propiciatório para a expiação de todo o povo. Foi a mesma presença de Deus no meio do seu povo que lhe deu a vitória em todas as batalhas que travaram até Canaã. Como sacerdotes do novo pacto, levemos a presença de Deus em nossas vidas a todo lugar. Queimavam incenso no altar. O altar de incenso era um dos móveis que estavam dentro do santuário, colocado em frente à Arca da Aliança. Representava a comunhão que o sacerdote deve manter com Deus, de quem depende. O incenso figura as orações e o louvor que se deve oferecer ao Deus. O sumo sacerdote, como tal, deve pedir em favor do povo. A atitude de qualquer crente é rogar a Deus pelas diferentes necessidades. No Evangelho de João, capítulo 17, vemos Jesus como sacerdote rogando pelos discípulos para que fossem guardados. Igualmente vemos no exemplo de Paulo pedindo para que os crentes de Éfeso compreendam as riquezas que há em Cristo. Eles faziam sacrifício de animais. Os sacerdotes faziam sacrifício de animais por diferentes motivos: pelo pecado, pela culpa, pela oferta oferecida, oferta de oblação, sacrifício de paz. Em cada sacrifício, o sacerdote fazia um trabalho diferente. Quando nos rendemos totalmente a Jesus, Deus enviará o seu fogo ao altar do nosso coração. O fogo é mantido aceso pela contínua oferta de nós próprios a Deus. Oferecemos os nossos corpos como sacrifícios vivos para Deus. Eles abençoavam o povo. Finalmente, os sacerdotes não foram constituídos para se apossarem do bem, aproveitando-se do privilégio que gozavam. O principal objetivo do seu ministério era ser uma bênção para o povo para o qual foram chamados. Moisés deixou instruções acerca da forma como os sacerdotes deviam abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Eles levavam sobre seus ombros a Arca da Aliança. Os sacerdotes tinham a grande responsabilidade de cuidar e transportar sobre seus ombros a arca sempre que o acampamento era levantado e se deslocava de um lado para outro. A Arca da Aliança representa a presença de Deus no meio do povo. Não havia qualquer obstáculo que detivesse o povo em sua marcha a caminho da terra prometida se o sacerdote levasse a arca. Como sacerdote do novo pacto, levemos a presença de Deus em nossas vidas a todo lugar. Quando estudamos sobre a Arca da Aliança, a lição fala sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Que a tampa era de ouro puro batido, não era madeira, era ouro puro, conforme diz o texto de
conforme diz o texto bíblico. E nessa tampa, nesse propiciatório, era desenhado a figura de 2 querubins. Um de frente para o outro, com as asas estendidas, olhando para dentro do propiciatório, dentro da Arca da Aliança. A figura dos querubins como proteção, olhando para dentro, guardando o que há de melhor, e de ouro puro e batido. O ouro, ele tem o símbolo da glória de Deus, da divindade. E a Bíblia diz assim, que Deus ele está entronizado entre os querubins. Então ele está dizendo algo para o povo de Israel. Que o ouro é o símbolo da glória, então a glória de Deus descerá ali. Entronizado entre os querubins é a certeza da presença de Deus ali, que ele estaria presente com o seu povo. Então, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo para conversar com Deus, levar as demandas do povo para Deus e ouvir a resposta de Deus para o povo, ele fazia todo aquele ritual, todos os preceitos cerimoniais e entrava e se prostrava diante da arca. E a glória de Deus descia, a nuvem da glória de Deus descia sobre a arca e o sacerdote começava a ouvir a Deus em voz audível, uma conversa mesmo alta. E Deus estava presente ali. E o povo então se alegrava porque a presença de Deus estava no meio deles. Então a nuvem da glória tem a característica da presença de Deus. Eles viam a nuvem, então sentiam a presença na sua vida. A nuvem da glória de Deus, ela era comum no tabernáculo. As pessoas acostumaram durante os anos presenciarem a nuvem da glória de Deus, a presença de Deus entre eles. Agora, ela não era estática, ela se movia, se manifestava. E então o povo deveria seguir a nuvem da glória de Deus para onde ia ela se deslocando. Isso é símbolo de que as pessoas, ou até nós também, devemos estar na direção de Deus. É Deus que conduz. É Deus quem conduz os nossos passos. É Deus quem direciona. Então, quando nós estamos submetidos à vontade de Deus, com a presença de Deus, Ele nos direciona para onde quer que iremos, para onde queremos ir. Então ele direciona segundo a sua vontade. Agora, para isso, para que a nuvem estivesse presente, atuando, a presença de Deus entre eles, eles precisavam estar de acordo com a lei, obedecendo os mandamentos, santificando conforme os preceitos das leis divinas. Porque quando eles saíam fora da obediência, quando eles deixavam de ser obedientes, no caso que você pode observar que quando o povo de Israel estavam em decadência espiritual, decadência moral, pode observar as questões do povo de Israel. Quando eles levaram a arca para a guerra, foram guerrear, nós vemos ali a figura dos filhos de Eli, que atuavam no tabernáculo, mas fora dos preceitos divinos, transgredindo a lei. E essa continuidade da transgressão, achando que mesmo assim Deus estava aprovando, porque a arca estava ali e a nuvem estava presente. A continuidade do pecado é que faz o Espírito de Deus se afastar. Não significa que Deus se afasta em primeira mão. Você pecou, errou e Deus já se retira. Não. A função do Espírito de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando pecamos, o Espírito se entristece, nós sentimos ele nos conduzindo ao arrependimento. É ele quem faz essas questões. Mas se continuarmos na prática do pecado, aí é que o Espírito Santo de Deus vai se retirar. Um dos textos bíblicos que pode ser fundamentado no que eu estou dizendo é a questão de Saul, que o Espírito estava sobre a vida de Saul. Quando ele pecou, desobedecendo a palavra de Deus, indo aos amalequitas e trazendo todos os despojos, Deus não saiu da vida dele, continuou a presença do Espírito. Depois ele vai e infringe a lei novamente, oferecendo sacrifícios no altar que só o sacerdote poderia oferecer. O Espírito ainda está sobre a vida dele. Mas a continuidade da prática é que levou o Espírito a se afastar. No dia que Deus desprezou ele e chamou Samuel para ungir a Davi, o texto de 1 Samuel 16 diz que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito se apoderou da vida de Davi. Mas em sequência, o Espírito de Deus se retirou da vida de Samuel, por causa da continuidade da prática do pecado. Foi assim com Sansão, que era juiz, tinha seus preceitos como nazireu para ser cumprido, e ele peca a primeira vez, casa com uma mulher filisteia, que era proibido, mata o leão, pega no leão morto, que era proibido
pegarem o morto e ele estaria impuro, e ele vai com Dalila, uma prostituta, e uma série de pecados, sequenciais. Mas com certeza o Espírito estava fazendo ele refletir sobre isso, trazendo ele, querendo trazer ele, querendo convencê-lo para um arrependimento, até que o Espírito se retirou dele, de tanta prática do pecado. Então assim foi com os filhos de Israel no período de Eli, Ofni e Finéias. De tanto eles pecarem e ainda foram conduzindo a arca sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, aí vem aquela palavra Icabod, e vem aquela palavra Icabou. Quer dizer, foi-se embora a glória de Israel. A nuvem foi-se embora. Muitas pessoas estão perguntando por que é que a Bíblia diz que eles não poderiam oferecer o imundo, o aleijado, o quebrado no tabernáculo, com o intuito de eles serem mortos por estarem desobedecendo. No caso de Nadab e Abiú, morreram porque estavam oferecendo fogo estranho, que não estava previsto no código da lei de Moisés. E já em Malaquias, o povo, os sacerdotes estão totalmente degradados, na degradação moral, depravação moral e espiritual. E estão oferecendo, conforme Malaquias diz, o quebrado, o imundo, o coxo. Em outras palavras, não estão ligando para preceitos nenhum, estão fazendo o que vem na sua mente, estão fazendo o que eles entendem. Por que que eles não morrem? Porque a glória de Deus já se foi faz horas. Eles estão simplesmente fazendo rituais, mas Deus não está presente mais ali. A nuvem da glória já se retirou. E por ela se retirar, Deus ele não está, na presença de Deus o pecado não chega. Na presença de Deus não tem essa transgressão, porque Deus já se retirou, ele não está atuando ali. Portanto, aquelas pessoas não estavam diante da glória divina. Em nossa vida também não é diferente. Trazendo isso para o contexto atual da vida cristã, nós não temos um templo mais. Nós somos o templo hoje. O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo. Então a nuvem da glória de Deus ela está presente hoje em nós. A presença do Espírito é a glória de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita. É aquilo que ele disse para os discípulos, eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, mas estará convosco. E as palavras de Jesus é exatamente essa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A glória de Deus, a presença de Deus deve estar na nossa vida. Ele está presente. Outros versículos dizem assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então quer dizer, a glória de Deus é símbolo da presença. O cristão deve ter a presença de Deus. Todos nós hoje temos. Quando era só o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo para estar diante da nuvem, da glória, era na antiga aliança. Na nova aliança diz que este véu que fazia separação, ele foi rasgado, literalmente, quando Cristo deu o brado, lá no templo construído por Herodes, que dividia o lugar santíssimo, que só o sacerdote entrava uma vez por ano, este véu foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo apareceu, ele se rasgou e se partiu, e ficou livre a passagem. Isso significa, simbolicamente, que hoje não precisamos mais das leis antigas, que o acesso a Deus não precisa de um intermediador a não ser Cristo, que o acesso a Deus pode ser individual. Se eu quiser me derramar na presença de Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus, sentir a presença de Deus, e a nuvem da glória de Deus estiver sobre a minha vida, se eu me entrar pelo caminho, eu vou sentir isso. Você também é da mesma forma. Individualmente, porque Pedro ele caracteriza isso, cada um de nós, ou a igreja, como sacerdote. Ele diz assim que a igreja é a geração santa, a geração eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, eu, você, toda a igreja da atualidade, ela é sacerdote. E como sacerdote você tem o direito, o livre arbítrio, o espaço aberto de chegar diante de Deus e dizer, eu quero a tua glória, quero sentir a tua presença, eu estou na tua presença, e Deus vai se manifestar na tua vida, você sentirá a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e se tornarás melhor, cristãos melhores. E quando nós sentimos a graça de Deus, o poder de Deus, o amor, o perdão, nós vamos adorá-lo, nós vamos glorificá-lo, porque a glória é dele, o poder é dele, a manifestação é de Cristo. Então este é o nosso culto hoje.
Nós temos as portas abertas, chegamos com cara descoberta diante de Deus, sentimos a sua glória, como diz o texto, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que estava com Israel. Hoje ele está dentro de nós, ele está em nós, e essa glória está em nós. E precisamos sentir a glória, a presença de Deus. Se não sentimos, vamos fazer um retrospecto da nossa vida, um introspecto da nossa vida, para saber se estamos em falhas. E se estivermos em falhas, levar as nossas falhas a Deus, pedir o perdão, rogar o amor, suplicar a remissão dos pecados, e Deus vai nos perdoar porque Ele continua sendo amor. E Ele quer essa comunhão, Ele quer esse diálogo, Ele quer esta interação, Ele quer que nós chegamos com corações puros diante dele. Portanto, chegamos-nos a Deus, chegai-vos a Deus. É o que o texto diz, chegai-vos a Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A glória de Deus enche os templos, a glória de Deus, no milênio a Bíblia diz isso, a glória de Deus enche os templos, a glória de Deus remove, a glória de Deus está presente e Ele vai encher a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Então é assim que é a vida do cristão, é assim que Deus quer tratar com os humanos, encher com a sua glória, envolver com a sua glória, com a sua presença, com a sua comunhão, estarmos dialogando, adorando, presentes juntos com Ele, como estamos com os nossos familiares todos os dias. Portanto, meu irmão, que estas lições preciosas, que este amor de Deus, que essa compreensão da palavra seja transmitida com categoria, com eficiência para os nossos irmãos, para nossas irmãs, os nossos alunos, e que eles cada dia sintam esse desejo de estar presente em Deus, de estar com Deus, comunhão com Deus, e se tornar cada vez mais adoradores verdadeiros, porque Deus ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E assim nós nos acharemos em comunhão com Cristo, com a satisfação plena, a vida realizada, o vazio preenchido e a sede saciada na presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.